Boa noite, meu nome é Cláudia Fernandes, sou da área de marketing da SICA, sejam todos bem-vindos. E antes de a gente começar o nosso webinar, eu gostaria que vocês utilizassem a caixinha de bate-papo que fica na lateral, para vocês dizerem se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo, por favor. Vocês podem usar a caixa de bate-papo. Legal, agora eu estou recebendo aqui as confirmações, estão vendo, estão ouvindo. Ok, buenas tardes. Ok, legal. Então vamos começar. Eu vou pedir para a Luciana Maciel e para o Renato Saad ativarem a câmera, porque eu vou apresentar vocês, tá bom? É legal que eles visualizem. Eu vou começar então, pessoal. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos em mais um webinar. Com o objetivo de compartilhar conhecimento e trazer informações úteis para o mercado de construção civil, convidamos especialistas de diversas áreas para apresentarem conteúdos relevantes para o setor e promover um diálogo aberto. E para falar sobre o tema como corrigir e evitar trincas e fissuras, contaremos com a participação da engenheira Luciana Maciel e do engenheiro Renato Saad, em mais um webinar Especialistas ao Vivo. E a engenheira Luciana Maciel, ela é formada pela Universidade Federal da Bahia, é mestre em Engenharia Civil, Tecnologia e Gestão de Produção pela Universidade de São Paulo, projetista de revestimentos de fachada em argamassa e cerâmica, consultora em sistemas de gestão integrada, qualidade, segurança e meio ambiente, auditora líder ISO 9001 pelo IRCA, ISO 14000 e outros 18001 pelo RAC. Autora dos livros Projeto e Execução de Revestimento de Argamassa e Projeto e Execução de Revestimento Cerâmico. Então, boa noite, engenheira Luciana. Você pode ativar o seu microfone, por favor, para a gente já fazer os testes. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos que estão ouvindo. Já estamos com quase... Sim, já temos 176 pessoas conectadas. Agora eu vou apresentar o professor Renato. Vou pedir para você fechar seu microfone, por favor. Vamos lá, continuando. Então, é o engenheiro civil pela Universidade Paulista, UNIP, pós-graduação em materiais de construção pela Escola Politécnica da USP, mestre em tecnologia de construção de edifícios pelo IPT, e há 26 anos atua como consultor em patologia de concreto e revestimentos, professor de pós-graduação pelo IMBEC, Unip, Universidade Mackenzie e EDUC, nas cadeiras de vedações, revestimentos e sistemas de recuperação, palestrante por diversas instituições e em company para construtoras, é autor de artigos técnicos junto à revista Técnica, da editora Pini e a C-Web, e coautor do Manual de Selantes para Fachadas elaborado pelo consórcio Habitar e Caixa. Membro da Comissão de Norma do CE 002-109010, da BNT, que é o CB 002, que é o Comitê de Estudo de Placas Cerâmicas, Procedimento e Execução, e membro da Comissão da Norma CE 018-400-004, da BNT, que é também do CB 002, Comissão de Estudos de Argamassa de Assentamento e Revestimento. Então, vamos dar boas-vindas e boa noite ao engenheiro Renato Saad. Por favor, ative o seu microfone também e vamos fazer os testes. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos. Buenas noites. Excelente. Então, pessoal, eu espero que vocês aproveitem o webinar. Eu estou vendo que algumas pessoas perguntando se vai ter tradução para o espanhol. Para esse webinar, ele vai ser feito em português. Estamos estudando possibilidades para os próximos, estamos com uma agenda bem completa. Mas vou pedir para os apresentadores falarem mais devagar, até se vocês conseguirem acompanhar em português. Tá bom? Então, sejam bem-vindos mais uma vez, professor Renato, Luciana. Obrigado. Eu vou fechar a minha câmera para ficar o foco totalmente nos especialistas. Bom webinar. Bom, eu vou iniciar, então,
nossa apresentação. Já vou compartilhar a minha tela aqui, só um minutinho. Ok. Legal. Enquanto o Renato compartilha a tela, uma coisa que eu esqueci de falar, vocês podem usar essa caixa de comentários para colocar suas perguntas, para interagirem com os especialistas. Eu vou ficar aqui monitorando essa caixa para apoiá-los. Podem colocar suas perguntas que a gente vai responder o máximo que nós conseguirmos. Obrigada. Já estamos vendo a sua tela, professor. Obrigado, Cláudia. Vamos iniciar aqui, então. Deixa eu só dar uma... Tá. Nosso tema é como corrigir e evitar trincas e fissuras, grietas, né? Em espanhol. Eu não hablo muito bem em espanhol, mas vamos em português, depois a Sica faz aí a tradução. Mas me sinto muito honrado, me sinto muito feliz de estar participando num evento de um nível tão... na língua portuguesa, na língua espanhola. Praticamente uma apresentação internacional, né? O objetivo do nosso trabalho, então, é falar sobre a formação das fissuras. Eu vou começar na formação delas, né, dando a origem da formação das fissuras. As fissuras, elas normalmente são visíveis nos revestimentos, uma vez que eles são formados, os nossos revestimentos são formados por várias camadas intimamente ligadas e aderidas. E qualquer deformação nessas camadas, nós sabemos que geram tensão em todo o conjunto, seja na base, transferindo esforços para o chapisco, embolso, acabamento, seja o contrário, né, dilatações higrotérmicas vão transferir esforços para os nossos revestimentos. A origem depende muito da situação, né, da imposição imposta pela base, as tensões geradas ali. As fissuras, elas ocorrem quando eu tenho tensões de tração, normalmente, em materiais. Os nossos materiais de construção, eles são frágeis, né, eles não resistem bem às tensões de tração, nós sabemos bem disso. E quando essas deformações de base, elas vão provocar tensões em todo o conjunto e podem gerar, então, formação de fissuras no meu revestimento. Então, essas são fissuras vindas da base e eu tenho fissuras da própria interface entre a argamassa e a base, que vai depender das propriedades dessa argamassa e dessa relação, essa área de contato, essa capacidade da minha argamassa envolver essa base e criar seu sistema de fixação através da formação de pontes físicas, né? de uma situação ali de ancoragem mecânica junto à base. Essa origem ela é diretamente proporcional, né, a todos esses elementos que eu vou mostrar aqui, mas as tensões que geram o cisalhamento estão ligadas diretamente à rigidez da argamassa, né, ao modo de deformação, então a rigidez que essa argamassa apresentar, a microfissuração, fissuras na interface da argamassa com a minha base, e podem provocar a chegada a provocar o descolamento, além da fissuração, o descolamento desse revestimento. E é diretamente proporcional à sua espessura. Quanto maiores as espessuras, maiores as tensões de cisalhamento nessa região. Tá? A resistência à fissuração da minha argamassa, ela vai ser capaz de resistir a essas tensões, enquanto a resistência à tração da minha argamassa for superior a essas tensões impostas, ela resiste. No momento que as tensões superarem as resistências, então inicia-se o processo de formação de fissura. Essa resistência à fissuração, ela é tanto menor quanto maior a resistência da minha argamassa, a capacidade da minha argamassa absorver essa deformação, quanto menor a retração, quanto menor os efeitos que a argamassa, a capacidade que ela tem de absorver deformação, a sua reologia, a forma como ela foi aplicada, como mostramos aqui. Então, a sua resistência à fissuração e essa ligação com a base, a presença de vazios nessa interface, vão ser diretamente proporcionais, sim, à qualidade da tua argamassa, à dosagem dela, a presença de finos, a presença
de uma situação de exposição no momento da aplicação, do preparo do teu substrato, aquele lixamento, aquela limpeza do teu substrato, a energia de compactação dessa argamassa no meu substrato, seja ela manual, seja ela projetada, e a qualidade da tua mão de obra. Né? Nós sabemos que isso aqui é um fator muito preponderante. E eu acrescentaria ainda aqui, gente, eu acrescentaria a questão de exposição da minha argamassa. Né? No momento que você está aplicando, como está a umidade relativa do ar, o sol incidente, temperatura, né? A temperatura da superfície, a temperatura ambiente, são elementos que vão provocar vão originar as fissurações nos meus revestimentos. Então, como corrigir esses problemas? Nós resolvemos começar de trás para frente, da patologia, para depois a Luciana falar do projeto, né, Luciana? Porque nós entendemos que a patologia chama mais atenção, e quando a gente vê a falha, e todos nós passamos por isso um dia na nossa vida, eu sou patologista mesmo, eu brinco com a Luciana que eu sou patologista raiz, eu só mexo com patologia o tempo todo. E ela, ao contrário, ela tenta não dar serviço para mim. Afinal de contas, ela tenta resolver antes que aconteça a patologia. Mas como corrigir esses problemas, né? Em 2005, a minha dissertação de mestrado foi exatamente sobre sistemas de recuperação de fissuras em revestimentos, em alvenarias de vedação e revestimentos. Então, naquela época, no estudo que nós fizemos junto ao EPT, nós chegamos a essa tabelinha aqui, que ela me dá ela orienta a escolha do meu sistema de recuperação. Primeiro, por que sistema de recuperação? Porque nós estamos falando não em um material que vai resolver o problema, mas nós estamos falando num sistema. São várias camadas, né? Eu tenho o preparo do meu substrato, eu tenho a camada de dessolidarização, eu vou ter a camada de reforço, eu vou ter a camada de acabamento. Então, cada etapa de trabalho de recuperação, cada uma dessas interfaces forma um sistema. E a escolha desse sistema, e eu apresento aqui 16 sistemas, na época, em 2005, era o que a gente tinha. Inclusive, hoje nós estamos revisando isso e brevemente deve sair em forma de artigos, a gente tem publicado e estamos revisando esses sistemas, que já existem de 2005 para cá, tem muito produto nanotecnológico, tem muitas resinas novas, tem muitos produtos novos aí que vão fazer parte desse sistema, que a gente já tem utilizado. Mas só para ter uma direção, esse trabalho mostra a importância de você identificar a forma. Existe aquela questão, né, fissura, trinca, eu não vou entrar nesse mérito aqui no Brasil, tá? Existe trinca, fissura, querem dar uma nomenclatura em função da abertura. Até 0,5 milímetros é fissura, de 0,5 a 1 milímetro são trincas, acima de 1 milímetro de abertura são fendas. Eu não vou entrar nesse mérito, porque isso para nós não é o mais importante. O mais importante é nós identificarmos a forma da manifestação, né, se ela é geométrica ou retilínea, ou se elas são aquelas mapeadas, aquelas famosas peles de crocodilo, né, aquela casca de tartaruga, de jabuti. Cada cidade que eu passo tem um nome para elas, mas elas têm formação em mapa. Quanto à atividade, se elas são ativas, vivas ou passivas, elas já se estabilizaram. E quanto à variação de abertura, se elas são sazonais, são dependentes de uma variação higrotérmica, né, ou se elas são progressivas, ou seja, elas são sempre crescentes. No caso aqui, 15 e 16, são os reforços de fundação ou os reforços de estrutura. Eu oriento sempre que nós identificarmos, né, nós fugimos dessa questão das progressivas, porque aqui leva a um colapso estrutural. Como eu não sou engenheiro de fundação e nem engenheiro estrutural, eu identifico a manifestação patológica ali, a fissura ativa progressiva geométrica, uma fissura de recalque, uma deformação estrutural, uma sobrecarga, e transfiro para os nossos calculistas, né? Então, nós temos parceiros que são de estruturas, né? Engenheiros estruturais, que a gente chama, calculistas estruturais, ou engenheiros de fundação, ou geotécnicos, que vão, então, trabalhar com essa questão dos reforços de fundação. Os demais sistemas de recuperação
nós podemos executar. E nós podemos, inclusive, uma vez diagnosticado, até aqui eu vim ao diagnóstico, aqui é a terapia do meu tratamento. Tá? Então, eu tenho as membranas, eu tenho, no caso aqui, as sazonais, as membranas acrílicas, eu tenho as bandagens, as telas metálicas, os tirantes. Eu posso ter selagem junto de movimentação, argamassas amadas, grampeamentos, uma pintura convencional, no caso das passivas mapeadas, um encunhamento, né, no caso aqui de uma passiva geométrica, aquela que forma entre a viga e a alvenaria. Ou seja, existem um passo a passo, na minha dissertação a gente comenta exatamente esse passo a passo de cada sistema de recuperação. É uma forma de facilitar a identificação. Nós, eu e a Luciana, chegamos a colocar algumas fissuras, né? Por exemplo, a retração das argamassas, elas são bem conhecidas e são muito atuais, pelo menos aqui no Brasil. Nós temos tido argamassas com alto módulo. Agora à tarde eu ouvi um colega comentando que a argamassa é com resistência a compressão de 40 megapascal. É um concreto, né? Eu tive o caso recente agora de 25 megapascal numa argamassa, a compressão. E nós não queremos argamassas de alta resistência à compressão ou alta rigidez, porque elas vão fissurar. Esse prédio aqui nessa imagem, em 4 anos de vida, era a terceira vez que nós estávamos recuperando essas fissuras. Então, você tratava e as fissuras retornavam, por variação, deformação da própria estrutura. Uma argamassa muito rígida. Então, você trata uma fissura, aparece fissura do lado. Você tem o problema da retração das argamassas, excesso de finos, pode ser do cimento, das calhas, pode ser dos agregados, né, areias muito finas, o excesso de desempenho do funcionário, que fica ali alisando o revestimento. A aplicação dessas argamassas espessuras muito finas, eu posso ter o sequestro da água da argamassa para dentro dos blocos, e tem estudos que mostram que a espessura do bloco, do tamanho do bloco, se for igual ou maior que a espessura do embolso, eu tenho essa probabilidade acontecendo. Tá? Você tem a questão da aplicação do teu embolso sem as devidas curas, no caso de sol incidente, umidade relativa muito baixa, ação de vento durante a aplicação. Né? E as recomendações de tratamento, normalmente para esse tipo de fissuras, que são fissuras superficiais do embolso, elas vão diminuir a vida útil do teu revestimento, né, através da ruptura e aqui nessas fissuras há acúmulo de umidade e a formação de mofos, de fungos e fungos emboloradores e algum micro-organismo. Então, a recomendação é um tratamento através da sua abertura, né, aqui alguns materiais. Então, as membranas funcionam como a abertura da fissura, aplicação de um fundo preparador de paredes, normalmente uma resina acrílica bem diluída, só para aglutinar material solto nessa raspagem, a aplicação de selantes acrílicos e por fim, uma pintura acrílica, né, que ela é elastomérica ou pinturas acrílicas que tenham capacidade de suportar, de dissimular essa fissura, né, na realidade. Então, eu estou vedando a fissura, permitindo que ela continue trabalhando, e o meu sistema de pinturas ele pode ser com telas elastoméricas, com telas de poliéster, né, tanto no revestimento, ou não, ou só as pinturas elastoméricas, que têm capacidade de absorver movimentação de fissuras da ordem de 0,3 a 0,5 milímetros. Quando eu saio do problema das fissuras mapeadas, então eu já estou numa situação onde eu tenho a transferência dos esforços da minha base para a minha argamassa. E eu vou precisar, então, melhorar a forma de recuperação, pensar em reforços ou na base, ou argamassas armadas, num outro sistema que não o tradicional tratamento superficial do meu embolso. Né? Aqui eu estou comentando o que aconteceu dos anos 90 para cá, dos anos 80 principalmente, né? No finalzinho dos anos 80, aqui no Brasil, nós temos a chegada, eu acredito que isso deva ser mundial, dos concretos de alta resistência, e com isso a nossa estrutura ela passa a ficar com essa concepção, ela é mais esbelta, ela é mais flexível. Né? Nós tínhamos vãos pequenos, pilares mais robustos, eu passo a ter
pilares mais esbeltos, mais finos, estruturas, né, mais deformáveis e com vãos maiores. E com isso eu passo a ter um índice de esbeltez, né, que é a relação entre a altura pela base, muito alta, acima de 6. E com isso eu tenho estruturas mais deformadas. Essa deformação, então, gera maiores níveis de deformação em toda... Essa esbeltez gera maior nível de deformação em toda a estrutura, por ação do vento, por ação da dilatação térmica e higroscópica dos materiais, e uma maior transferência de tensões por revestimento. Então, agora eu preciso entender melhor as causas das minhas fissurações. Então, nesse caso, a gente observa que as falhas executivas começam, então, eu tenho que entender lá no início o que gerou essa manifestação patológica. Por exemplo, fissuras verticais em quinas, né, onde lá no início houve a falha no aperto dessa alvenaria junto à estrutura. O uso das telas, né, as telas metálicas para assentamento e amarração entre a alvenaria e a estrutura, deixando uma situação muito vulnerável, onde aqui eu criei uma mola, né, quando essa estrutura trabalhar junto com a alvenaria, que tem módulos de deformações diferentes, eu vou ter essa formação de fissura nessa região, como pode ser vista nessa imagem. Olha lá, já fissurou, e uma vez revestido vai fissurar. Então, eu vou ter que vir com reforço nessa argamassa aqui. E a natureza a gente não engana, né? Eu costumo, desculpa meus parceiros aí, mas eu tinha um professor que dizia assim, que se você não fizer o reforço, não fizer a junta direitinho, Jesus Cristo faz a mão livre. Então, ele estava querendo dizer que a natureza, você não vai enganar ela vai gerar esses pontos de fissuração e você vai ter que recuperar depois. Né? E nós temos uma norma muito antiga, né? 1984. A Luciana não tinha nem nascido ainda nessa época, 1984, e que diz o seguinte, ó, que as vergas e contravergas, né? As vergas aqui, contravergas, devem ceder a largura do vão em pelo menos 20 centímetros de cada lado e deve ter altura mínima de 10 centímetros. Já o IPT, né, através de um manual que eles criaram de execução, né, um manual de execução de boas práticas de execução de alvenaria, vai dizer que esse L aqui, esse comprimento da minha verga e da minha contraverga é em função da abertura, tá? Pelo menos, no mínimo, L sobre 5 e no mínimo 20 centímetros. Lembrando que nessa região das aberturas eu tenho uma região de muita tensão. As tensões, quando uniformemente distribuídas nessa região da estrutura, nas regiões de abertura, e vocês observaram, vou voltar só um minutinho aqui, Luciana, só para ver como a gente tem uma concentração de energia em volta das aberturas, estão vendo? Exatamente porque aqui é região de tensão, né? Existem pontos aí que chegam a quadruplicar as tensões, né? Como mostra esse gráfico aqui. Você tem e aqui a dobrar, e inclusive eu tenho um elemento aqui de tensão no meio do vão. Por isso que a verga tem que ser contínua. Esses sistemas mágicos aqui que as construtoras inventam não funcionam, né? Esse Lzinho em concreto, você só transferiu o esforço que estava nessa quina para esse canto aqui e a fissura vai aparecer aqui depois no revestimento. E quando você não tem o reforço na região central, você vai ter a formação de fissura também aqui nessa região. A parte da verga resolveram, né? Puseram as alvenarias, as aberturas de esquadrias e as aberturas de fachada próximos às vigas. Então resolveram esse problema. Mas isso aqui não funciona, né? Isso não funciona. Perdeu o alinhamento e a posição exata da esquadria, fez um enchimento, executou um bloco canaleta com concreto embaixo, eu vou ter formação de fissuras nessa região aqui. Aqui menos mal, né? Mas inclusive ele usou um bloco canaleta, mas ele também errou o nível da esquadria, acabou cortando a viga canaleta, né? Então ele pode ter problema de fissura nessa região também por falha aqui na posição. O que a gente recomenda? Recomenda, uma vez que já aconteceu o problema, fissurou, o reforço com as telas metálicas, né? Então, nós temos telas metálicas, soldadas, galvanização pesada, né? Se eu não me engano, são 120 gramas. 150 gramas por metro quadrado, né, de galvanização.
e essa abertura 2,5 por 2,5. Então, nesse tipo de reforço, onde eu tenho uma transferência, tem esforços muito grandes acontecendo, sejam deformações estruturais, dilatações térmicas, que não são de recalque, nem são que levem a um problema estrutural, uma perda de estabilidade estrutural, eu posso, então, instalar uma tela metálica. Ela vem com 50 centímetros, vou rasgar o revestimento, vou chegar até a alvenaria, vou recuperar a alvenaria, inclusive aqui está errado, né? Eu tenho que ter a camada de regularização dos substratos, então aqui foi recomendado que se removesse, regularizasse esse trecho com uma argamassa de cimento e areia mesmo, chapisca. E quando os revestimentos são muito finos, a gente acaba ancorando na base, né? Aqui espessuras muito finas, e normalmente a gente prefere então dar uma primeira cheia de argamassa, embutir essa tela no meio e finalizar. Elas funcionam muito bem, dissipando. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma região de viga, né, em cima e a alvenaria embaixo, onde eu tenho uma dilatação térmica diferenciada entre os materiais. Eu vou passar a palavra agora para... Ah, não, ainda tem mais um aqui, né? Tá. Outra forma, então, esse tipo de fissuração, as fissuras de dilatação térmicas, elas podem ser tratadas dessa forma. O ideal seria combater a causa, que é a dilatação térmica numa laje que não tem o isolamento térmico. Mas muitas vezes eu não tenho mais condição de melhorar o isolamento térmico dessa laje. Então eu passo a tratar a fissura através do reforço com telas metálicas. Eu vou gerar 1 milhão de microfissurinhas, né, porque essa tela vai dissipar essa energia nessa região, mas, em compensação, eu também venho com pinturas que absorvam essa deformação. E a importância da manutenção futuramente, né? E outra forma da natureza, né, já que ela criou a fissura aqui por uma dilatação diferenciada entre os materiais, seria criar juntas, né, através... Aqui, por exemplo, eu tenho um balanço, uma deformação desse balanço, gerou uma fissuração nessa região. Aqui nós abrimos, já que a natureza quer fissurar nessa região, nós abrimos como se fosse uma junta selada, né, através de selantes de IMS, selantes de poliuretano, para exatamente vedar essa região e permitir com que esse balanço continue trabalhando e essa fissura não volte. Eu não tenho utilizado mais esse sistema em muitos casos, porque a gente sabe que o usuário não faz a manutenção. Então, aqui é um ponto de penetração d'água, se houver alguma falha, se tiver falta de manutenção. Então, eu prefiro já reforçar com a tela metálica, mesmo que esse balanço continue ativo. É um reforço na argamassa, não estou travando o movimento da estrutura, estou reforçando o emboço para evitar a formação de nova fissura. E agora? Então, tá bom. Vamos dar continuidade agora com o foco no evitar o problema, né? Como o Renato falou, ele é patologista, ele trabalha muito com análise das condições do revestimento, né, recobrimento dos edifícios, identificando as patologias, no nosso caso estamos falando em trincas, né, nas fissuras, e ele vai buscar a origem desses problemas e acabou, né, mostrando para vocês, a origem está na própria argamassa, a origem está nas deformações da estrutura, né, essas deformações acabam impondo tensões ao revestimento e o revestimento não resiste e rompe. E aí, rompendo, aparecem as fissuras, né, trincas, fissuras, grietas, e esse é um problema muito crítico, porque através dessas fissuras não é só uma questão estética que vai, né, aparecer na fachada, mas ela pode causar um destacamento, ela pode causar infiltração de água, e aí a gente está falando em outros problemas decorrentes, né, das trincas e das fissuras. Dessa forma, a relevância da gente atuar na prevenção desses problemas, entendendo as origens. Então, o Renato trabalha no estudo das origens, eu também trabalho com o estudo das origens, mas para especificar ainda na etapa de projeto, antes da execução, antes de executar o revestimento, ter toda uma definição que aí vão promover, né, vão contribuir para evitar que esses problemas aconteçam. Não existe uma resposta em uma fórmula mágica, né, como evitar esses problemas, mas existe um conjunto de medidas
a serem tomadas e que acabam tendo como resultado esse melhor desempenho do revestimento, que é o que a gente quer. O estudo que eu vou apresentar agora para vocês sobre o projeto, né, o controle, o monitoramento da execução do revestimento, ele também é resultado do meu trabalho de mestrado que eu fiz na USP. O trabalho do Renato, né, teve como resultado aí essa série de tratamentos das patologias, das fissuras, né? E o meu teve como resultado as diretrizes para a elaboração de um projeto, controle, né, acompanhamento da execução e a manutenção do revestimento aí ao longo do tempo. É isso que eu vou apresentar para vocês. Pode seguir, Renato. O próximo. Então, na minha avaliação, né, no resultado do meu trabalho, como evitar esses problemas? Através de um conjunto de medidas, que são essas ações necessárias. Mas para tomar essas medidas, né, para ter essas ações, é necessário desenvolver e conhecer a tecnologia. E isso não é estudo de uma parcela só, né, do nosso setor. Tem que ser todos os agentes da cadeia da construção. Estou falando em pesquisadores, estou falando nos projetistas, estou falando em consultores, estou falando nos fabricantes de materiais, né, que a gente utiliza, nos construtores, incorporadores. Então, todos os elos, né, da nossa cadeia do setor aí da construção civil realmente tem que ter um desenvolvimento, um conhecimento para promover cada vez mais a tomada de decisões corretas no momento correto. Então, são decisões corretas na etapa de projeto, no planejamento, respeitando prazos que devem ser respeitados. O Renato mostrou, o sistema de revestimento é um conjunto de camadas, é um conjunto de camadas que tem que ser aplicada de acordo com uma sequência e respeitando o intervalo entre elas. Tem também tomar decisões relacionadas à execução. A mão de obra, né, que vai executar um revestimento em uma fachada já é uma condição mais difícil de execução. O controle é mais difícil. Então, tem que ser uma mão de obra treinada, né, acompanhada, monitorada. Esse conjunto de medidas, eles vão realmente promover o melhor desempenho do revestimento. Esse trabalho que eu concluí em 97, né, na USP, teve como resultado esse conjunto, né, de medidas, que uma proposta, né, de conjunto de medidas, e que eu tive a oportunidade de aplicar efetivamente, junto com as construtoras, nas construtoras, nos edifícios, desde então. Então, são mais de 20 anos de experiência, e realmente a gente tem como resultado esse melhor desempenho do revestimento. E aí o Renato brinca, não pode melhorar tanto assim não, porque senão não vou ter o que recuperar. Na verdade, sempre tem, né? A gente precisa fazer as manutenções do revestimento. O revestimento, ele não foi definido nem projetado para durar indefinidamente. Ele tem uma vida útil, e para ter essa vida útil, ele tem que ter as manutenções. Mas aí vão ser manutenções muito mais favoráveis, né, para serem feitas. É uma fissura, não é aquela fachada que o Renato mostrou a foto, que é uma fachada completamente degradada, né, com muitas fissuras. Não, vamos ter as manutenções, mas num limite aí menor, né, numa condição melhor, mais favorável para a manutenção das fachadas. Então, é isso. Essa é a proposta, né, do trabalho, que é realmente aplicar esse conjunto de medidas em todas as etapas, no projeto, planejamento, na execução e no controle. Pode ir, Renato. Bom, falando especificamente da etapa 1, o que significa, né? Quais são essas decisões, quais são as especificações que a gente toma nessa fase inicial? Renato, clica para mim aí no meu edifício bonito aqui do lado. Isso é o que eu recebo, né? O cliente, ele me entrega essa concepção de arquitetura que foi feita para aquele edifício. E é isso que ele espera de resultado. Aí a gente não está vendo nenhuma trinca, nenhuma fissura, não está vendo nada. Então, o revestimento da fachada, o recobrimento, ele tem totalmente, né, ele está totalmente relacionado a essa estética da fachada.
E eu preciso fazer, né, com que as minhas especificações, né, do revestimento, ela seja realmente uma base e que no final se tenha como resultado esse projeto que foi pensado por um arquiteto em conjunto, né, com a construtora. É isso que a gente tem que chegar, é nesse resultado do revestimento da fachada. Então, para isso, o que a gente faz? São especificações criteriosas. Eu não especifico a cor, eu não especifico o tipo de revestimento, eu especifico a base que vai receber tudo isso. A base apropriada para receber toda essa camada, né, de acabamento final que foi definida pelo arquiteto. Então, essa base, esse emboço, né, essa camada de emboço, que a gente chama emboço ou massa única, ela precisa ser muito bem especificada. E aí a especificação, ela é criteriosa de cada uma das camadas, desde o chapisco, passando pelo emboço e a camada de acabamento. Eles têm que estar com um conjunto aí de características que sejam adequadas às condições de exposição em fachada. Tudo isso a gente tem que pensar na etapa de projeto. E aí eu tenho que pensar também em quais detalhes construtivos eu preciso especificar que sejam compatíveis com as características da estrutura e da alvenaria. Renato mostrou, antes as estruturas eram estruturas mais, né, robustas, menos movimentação. A partir da década de 90, aí já começou a enxugar, né, o número de pilares, estruturas mais esbeltas, mais deformações. Então, em 97, quando eu terminei o mestrado, o que a gente tinha? Uma situação de patologias, porque as estruturas mudaram. Então, eu preciso utilizar os reforços, aquela tela que foi mostrada numa etapa de recuperação, eu já tenho que colocar agora, eu já tenho que estudar quais são os pontos de tensão mais elevados aí no revestimento para que eu coloque um reforço com uma tela. E quando a tela não for suficiente, o que eu preciso? Uma junta, a junta permite a movimentação, a tela distribui a tensão. Como é que eu compatibilizo esses dois detalhes? É analisando a estrutura e definindo para cada situação qual é o melhor detalhe construtivo. Esteticamente, a gente não tem como colocar juntas nos intermediários e telas nos primeiros, porque tem uma questão estética. Aí a gente combina nos primeiros, últimos pavimentos, onde as tensões são maiores, eu combino a tela com a junta, com um friso, não é junta, que aí ele é menos profundo só para manter a estética da fachada. Isso é fazer um projeto, isso é definir detalhes construtivos de um revestimento de fachada. Além desses que eu dei como exemplo, né, juntas e telas, tem muitos outros detalhes que a gente também precisa definir nessa etapa. Esses dois ficam para exemplificar. Além disso, precisamos definir a espessura do revestimento que dê um cobrimento necessário para ter o desempenho aí de estanqueidade da fachada, mas também não pode ser um revestimento que tem uma espessura muito elevada. Então, eu tenho que ter uma espessura adequada. E caso a estrutura sair um pouquinho, o que a gente faz? Tem que definir os reforços nesses pontos de elevada espessura. Além disso, os procedimentos, a gente já pensa nesse momento quais são os procedimentos, qual é a sequência, quais são os intervalos que precisam ser obedecidos para executar cada camada do revestimento. Tudo isso é pensado nesse momento e aí a gente especifica todos os procedimentos que devem ser aplicados também para controlar a execução. Aí a gente tem um conjunto de medidas nessa etapa de projeto. Eu vou exemplificar para vocês a próxima etapa. Pode passar, Renato. A próxima etapa já está focada na execução e no controle. Então, na execução e no controle, o que a gente tem que pensar? O controle da execução do serviço conforme os procedimentos, no treinamento, para utilizar os projetos, os procedimentos. Eu tenho que controlar a sequência para saber se os intervalos estão sendo respeitados. Então, se eu preciso de 3 dias da aplicação do chapisco para começar a aplicar a massa, esses 3 dias têm que ser respeitados, senão eu vou ter problema. E aí, controlar também a qualidade dos materiais que foram especificados, através de laudos, através de ensaios. Tudo isso é feito na etapa de execução e controle. E também o acompanhamento aí da qualidade dos serviços. Então, essa é mais uma etapa necessária para chegar em um resultado de desempenho do revestimento que a gente espera. E a gente não pode deixar de falar na terceira etapa, que a terceira etapa é a manutenção dessas características ao longo do tempo. Não dá para a gente pensar, como eu já falei, que o revestimento vai durar indefinidamente.
Não, ele tem um tempo de vida útil. Para ter esse tempo de vida útil, nós precisamos fazer as verificações, as intervenções necessárias, programadas. Programadas para quê? Para que eu não chegue no revestimento depois de 15 anos sem nenhuma manutenção e aí encontre uma situação como a que o Renato apresentou. E às vezes não são 15 anos para chegar naquela situação. Às vezes antes de 5 anos a gente já tem um revestimento que apresenta aquele tipo de condição de fachada e que é muito ruim. Então nós temos que trabalhar para que o revestimento não chegue nessa condição, né, de uma forma aí num tempo curto ou daquela forma eu não quero nunca, viu, Renato? Eu sempre trabalhar para não chegar naquela condição. Ali não vai. Mas a manutenção é isso. A manutenção é ter todo esse cuidado com limpeza, tratamento de fissuras que podem aparecer, repintura, se for necessário, né? Se tiver dentro do prazo uma repintura, substituição de selante. O selante tem tempo de vida útil, substituição de selante, tudo isso é cuidado que a gente tem que ter na etapa de manutenção. Manutenção pós-entrega da obra, pós-entrega do revestimento, aí no caso. Vamos ver a próxima, Renato? Nesse próximo slide, né, que eu montei para vocês, é só para chamar a atenção da seguinte questão. Aqui no Brasil, né, em outros locais também, a gente tem normas que falam sobre desempenho. Aqui no Brasil, ela foi aprovada em 2013 apenas, mas a gente tem uma norma que fala sobre essas questões de desempenho. E aí coloca as exigências do usuário, as condições de exposição, que para o revestimento de fachadas as condições de exposição são bem severas, é chuva, é vento, é sol, né? Então a gente tem todas as intempéries agindo, poluição, agindo sobre o revestimento, e o revestimento tem que atender, tem que cumprir esses requisitos. E esses requisitos de desempenho, eles têm que ser, né, compatíveis com essas condições de exposição. Então, nós temos requisitos, nós temos critérios de desempenho cada vez mais detalhados para o sistema de revestimento. Eu estou recebendo aqui algumas questões, mas a gente vai abrir um tempo para fazer um debate, mas o pessoal está perguntando, e aí, qual que é a sua opinião sobre durabilidade, maior durabilidade? A gente vai falar um pouco melhor sobre esses itens quando a gente abrir. Mas é isso, eu tô vendo que vocês estão, né, também bastante, enfim, tem bastante preocupação, né, com essa questão, que é o sistema, ele ter um desempenho ao longo da sua vida útil. E ter um desempenho ao longo da vida útil significa fazer as devidas manutenções também. Então, requisitos de desempenho, critérios de desempenho a gente tem. Então, como requisito de desempenho, a gente não quer que o revestimento apresente trincas e fissuras, é um requisito que a gente tem, que não deve apresentar. A gente faz ensaios agora, ensaio de choque térmico, né, estanqueidade, choque térmico, para avaliar essas condições do revestimento. Então, hoje são os critérios que a gente consegue realmente medir. Em 97, a gente não tinha exatamente esses requisitos e critérios bem definidos. Cada vez mais, com a evolução das normas técnicas, que evoluíram bastante, hoje a gente tem um conjunto de informações, um conjunto de critérios que a gente tem como avaliar de uma maneira mais apropriada e mais completa os revestimentos da fachada. E aí são os métodos de verificação, né? Os métodos de avaliação para comprovar efetivamente o desempenho. Bom, então vamos lá. Agora vou mostrar para vocês. Pode mudar, Renato, a próxima. O meu trabalho é esse. O meu trabalho é receber o projeto de arquitetura, o projeto da estrutura, analisar as tensões, as deformações, as características, balanços. Eu me apoio em informações obtidas junto ao projetista de estrutura, também nessa questão de avaliação de tensão. Em determinadas situações eu preciso, porque a gente não tem um programa para calcular o projeto do revestimento da fachada, como tem para a estrutura. Então, eu me apoio nas informações obtidas também junto aos projetistas para identificar esses pontos de tensão. E aí, analisando esses pontos de tensão, a gente vai definir os detalhes construtivos. Só que o primeiro passo que eu preciso, não é nem o primeiro passo, é um passo até paralelo, né? Eu vou estudando as características, a geometria e da estrutura, da alvenaria, mas em paralelo a gente começa a trabalhar no sistema de revestimento. E a gente efetivamente faz um painel protótipo na obra.
aplicando chapisco na estrutura, alvenaria, qual que é o tipo de chapisco, né, para as bases, né, cada base tem a sua característica e precisa de um chapisco específico. Aplicamos a argamassa que vai ser utilizada, então selecionamos todos os materiais, solicitamos o laudo do fabricante, fazemos o painel protótipo, essa foto foi tirada na obra, então o painel protótipo é feito na obra e na fachada, então na condição realmente de exposição. Após 28 dias da aplicação, nós fazemos os ensaios de aderência, ensaio de calor, choque térmico, observamos fissuras, tudo isso é feito nessa etapa do painel protótipo, e aí a gente valida o sistema de revestimento que vai ser usado na fachada. Então, toda essa análise é feita para poder especificar, né, o sistema de revestimento que vai ser utilizado. Agora, falando sobre os detalhes, pode passar, Renato, a próxima. No próximo slide, eu mostro para vocês a materialização desses detalhes construtivos. Vocês conseguem observar, está pequenininho, mas tem uma cor nesse projeto, né? Essa cor indica aonde vai a tela, aonde vai a junta, aonde vai a combinação da tela com um friso, telas verticais, às vezes eu preciso colocar na vertical uma tela, fazer friso vertical ou friso horizontal, tudo isso depois da análise da estrutura e a compatibilização com a arquitetura. A gente faz esse projeto e, além desse projeto das elevações, a gente faz uma folha para cada detalhe, explicando como executar cada tipo de detalhe, que ferramenta utilizar. Aí é só um exemplo para vocês verem, é uma folha do caderno de detalhes, e menorzinho aí mostra também a folha com a junta. Para fazer, a gente usa o frisador, usa uma régua, então existe toda uma condição aí adequada para fazer esse detalhe. Pode passar, Renato, próximo. Aí, obra, né? Eu falo com o Renato, nossas fotos são um pouco diferentes. A minha é tudo estrutura, alvenaria, é o emboço, é a execução. Imaginem como é muito mais fácil, né, executar, colocar uma tela, aplicar uma tela nessa condição, executar uma junta nessa condição, do que na condição que foi mostrada, né? É muito mais trabalhoso, o revestimento está pronto, já tem gente usando, né, pessoas morando, e a gente vai ter que abrir, né, a tela, ou a junta, colocar a tela, ou fazer a junta. Essa é uma condição muito melhor. Nessa foto aí da direita, a gente observa a junta com o tratamento. Aí eu já vejo com o fornecedor, né, qual é o melhor tratamento que eu vou fazer nessa etapa. Depois aí vem a pintura, vem a textura, às vezes é cerâmica, depende do que o arquiteto especificou. Mas a minha base está preparada para receber o revestimento que foi especificado, com todos os detalhes, com todos os tratamentos. Vamos ver a próxima, Renato? A próxima é a mesma questão, só que agora falando em telas, né? Tem a tela metálica, tem a tela de fibra de vidro, a instalação delas, né? O Renato falou, é 50 centímetros, a gente também trabalha com 50. A tela de fibra de vidro é mais fácil para cortar. A tela metálica, a gente já compra cortada, naquele rolinho menor ali, né? Porque ela dá mais trabalho para cortar. Mas tem a fixação, a instalação dessa tela, todo passo a passo. A tela a gente utiliza tanto para dissipar tensões, né, nos pontos de elevada tensão, mas a gente usa também quando a espessura do revestimento é elevada. E nesse caso de espessura elevada, somente a tela metálica de fibra de vidro não pode ser utilizada. Tudo isso vai no projeto. Vamos ver o próximo, Renato. Bom, tendo o projeto, né, com todas as especificações de materiais, de detalhes construtivos, de procedimento, de controle, agora é aplicar. Etapa 2, execução e controle. O projeto é apresentado para a equipe é treinada, o procedimento é validado e começa a fazer a execução. A equipe da obra faz todos os controles e eu faço o monitoramento, faço acompanhamento para ver se tudo que foi especificado está sendo feito de forma correta. A minha inspeção é por amostragem. A da equipe da obra, é 100%. E na minha inspeção por amostragem, eu me deparei com uma fissura. Mas que fissura é essa? Né, que apareceu, mas não estava especificado uma tela aí? Estava especificado uma tela. Aí não tem jeito, eu tenho que abrir para olhar o que aconteceu. Mas eu ainda estou em execução.
é uma condição muito favorável para fazer, para eu avaliar e ver o que aconteceu. Isso não acontece sempre, mas pode acontecer em um determinado ponto, é uma situação crítica. E aí eu pedi para abrir para ver. Quando abriu, né, aí vem aquela situação que o Renato mostrou, falha no preenchimento do vão do encunhamento. Então, não tem tela que resista, não tem junta, não tem o que resistir numa situação dessa, porque a tensão vai muito alta para o revestimento e ele não resiste e rompe. Então, teve uma falha aí no preenchimento desse espaço que fica entre a alvenaria e a estrutura. Não foi preenchido corretamente. E aí, o que eu precisei fazer? Cortar, que aí é a foto de baixo, né? Cortar, preencher bem esse encunhamento e acompanhar a colocação da tela. Isso foi feito, eu acompanhei até a entrega e não apareceu a fissura, ou seja, a solução ela foi muito apropriada. Só que eu dei essa solução ainda na etapa de execução, antes de entregar, que é uma condição mais favorável. Tá certo? Então, isso é controle, é isso que a gente faz, a gente verifica se tudo tá ok. É bom mencionar que essa viga era uma viga de rampa, né? Então, tinha a viga na horizontal e tinha essa viga na rampa. Dessa etapa do projeto, a gente já viu que era uma condição, né, mais crítica e, por isso, a especificação da tela inclinada nesse local. E, para terminar, só para, né, fechar com a etapa de manutenção, o que isso significa? Depois do revestimento, depois do edifício entregue, revestimento em uso, a gente precisa fazer as manutenções adequadas. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela, né, que é da norma de desempenho, com prazo de garantia recomendado pela norma, então que a construtora deve apresentar. E para as fissuras, aí a gente tem 2 anos de fissura, 3 anos para estanqueidade, e aí os 5 anos dessa questão de aderência. É uma referência, né, de prazos de garantia, não é de vida útil, né, a vida útil é maior do que esses prazos são de garantia que a construtora apresenta. E aí tudo isso tem que vir definido no manual de uso, operação, manutenção, que é elaborado de acordo com uma norma brasileira específica também, né, que trata sobre esse assunto. E tem que cumprir o programa de manutenção que foi definido. Eu trouxe para vocês uma imagem aí abaixo, né, que é uma manutenção. Só que essa manutenção ela foi feita depois de 15 anos do revestimento aplicado. Não foi feita manutenção preventiva ao longo do tempo. Faziam intervenções pontuais. Então, um pavimento está apresentando fissura, vai lá e trata. E aí começou a fazer intervenção pontual. Aí, quando chovia, ficava bastante úmido em cima, dava para ver microfissuras. Foi feito todo um tratamento nesse edifício de limpeza, tratamento de fissuras, reaplicação de um impermeabilizante e pintura. Então, aí na direita, a imagem após a recuperação dessa fachada. Mas o que a gente pode ver? A manutenção foi feita, já deveria ter sido feita antes, lógico, mas as condições do revestimento não são condições tão desfavoráveis para a gente fazer uma manutenção do sistema de revestimento da fachada. E com essa foto eu concluo a minha apresentação. E vou perguntar agora para a Cláudia como é que a gente procede, se aguarda as perguntas. A gente ainda tem uns minutinhos, né? Temos pouquíssimos minutos, mas antes disso eu quero mais uma vez agradecer, professor Renato, Luciana, pela excelente apresentação, ótimo conteúdo, né, das palestras. Temos perguntas, sim. Vou começar aqui, lembrando que a gente tem o horário a cumprir, porque o professor Renato, inclusive, tem outra live, ele já tinha nos avisado. As perguntas que ficarem pendentes, depois a gente trata para frente, vocês vão receber um e-mail, inclusive essa apresentação foi gravada e vai ficar disponível na plataforma da SICA. Então, vamos para as perguntas. Então, a primeira pergunta é para o Renato, perguntando: termografia você tem utilizado? Se existe alguma norma para esse tema? Olha, eu não tenho utilizado, tá? Eu sei que alguns colegas têm utilizado. Normalmente a gente eu prefiro colocar uma equipe, como eu mexo muito com patologia de fachadas,
eu tenho equipes, então, que descem fazendo o mapeamento, identificando as amostras, identificando os problemas nas fachadas, mapeando isso numa planta, e somente em alguns casos que eu preciso identificar se existe uma estrutura por trás, então, por diferença de temperatura, eu vou acabar usando uma termografia. Mas não é o comum, não. Mas é um equipamento de apoio, não tem sido definitivo. Saiu uma norma esse ano, eu não tive oportunidade de ver, eu não sei se envolve essa questão de análise de fachada, eu acho que não ainda, né, Luciana? Porque essa questão ainda está muito incipiente, tem muita variação, você tem variação de temperatura, ângulo de posição, depende do modelo do teu equipamento. Então eu prefiro, quando usar, eu contrato alguém que tenha um laboratório para me dar um apoio, porque isso muda muito rápido, essa tecnologia também. Eu não quero gastar muito numa coisa que eu vou usar pouco, né? Não é, ainda ela é só um instrumento de apoio, ela não chega a ser instrumento de, vamos dizer, de diagnóstico preciso, né? Ela vai me dar alguma indicação, aí eu coloco alguém na fachada ou ponho um drone ali para dar um acesso e ver qual que é o problema, tá? Legal. E antes de a gente seguir com as perguntas que estão aqui, Luciana, você disse que tinha algumas perguntas que foram mandadas para você no bate-papo, né? Que os participantes poderiam fazer isso. Tem alguma pergunta aí que você queira dar uma ênfase? Eu teria que olhar aqui com mais atenção, Cláudia. Você quer que eu leia? Eu lembro que você comentou que tinha uma de durabilidade, né? Se você puder ler para a gente. Uhum. Qual a vida útil esperada para o selante de junta de movimentação? Essa é uma pergunta sobre vida útil de selante. Eu espero de 10 a 15 anos de durabilidade de selante, é o que eu espero. Então, menos do que isso, eu já considero que é trabalhoso, porque aí eu já estou impondo que o condomínio vai ter que fazer essa manutenção, se for o tempo de vida útil de 5 anos. Tem que mudar tudo com 5 anos. Então, eu espero que tenha pelo menos 10 anos. Aí, quem determina o prazo de manutenção? Foi outra pergunta. A gente tem as referências desse prazo de manutenção na norma de desempenho. A gente tem uma norma que fala sobre elaboração de manual, é uma norma técnica. A gente tem referências, né, do setor da construção, Sinduscon, dos prazos de garantia, na norma de desempenho também. Então, isso é determinado no manual. Tem que vir todas essas informações. E quem faz, né, essas manutenções? No caso da fachada, é o condomínio. É o condomínio responsável. Então, se, por exemplo, um apartamento, a unidade está com problema e o problema vem da fachada, não é o apartamento, não é a unidade. O responsável é o condomínio por fazer o tratamento de uma fissura que esteja causando uma infiltração, por exemplo, né, no apartamento. E aí isso é muito ruim. As normas internacionais correspondentes às NBRs que eu citei, teria que pesquisar, mas acredito que as normas que eu identifiquei, elas são muito focadas na realidade aqui do Brasil, elas foram feitas com base em normas técnicas estrangeiras, mas não uma tradução, né, total da norma. Então, aí eu teria que ver a que são realmente correspondentes. A minha dissertação de mestrado, acredito que esteja na USP. Você sabe, Renato, as dissertações não ficam disponíveis na USP para consulta? Sim, fica. Eu acho que... O teu já estava em PDF já, né? Eu não sei. Cláudia, eu posso mostrar só os livrinhos aqui? Por favor, Luciana, pode mostrar. Então, deixa eu aproveitar. A minha dissertação ela é da USP. Eu vou confirmar se está disponível. Mas a gente tem um trabalho, a minha dissertação foi transformada num livrinho super prático, que ele é consultado no canteiro de obras, né, por toda a equipe, leem de uma maneira muito prática. Então, tem o de argamassa e tem o revestimento cerâmico. Esses dois, né, nessa edição, particularmente foi um apoio aí que a SICA deu, porque entende, né, que tem um alinhamento de conceito, de conteúdo, e então são livros assim bem didáticos, uma linguagem muito fácil, e a dissertação ela foi, né, condensada e enxugada
enxugado aqui e colocado nesses livros, que são disponíveis, dá para comprar por site, eles são disponíveis. Mas eu vou confirmar, aí foi a Tereza que me perguntou e aí eu passo. Tá, Legal, Luciana. É isso que eu ia comentar, Renata. Se você tem perguntas no seu bate-papo para você responder também, lembrando que já são 7 horas, né? Certo. Face Norte, 14 horas. É bom para colocar argamassa? Os Pedrosos aqui fazendo lá da terra dos Flintstones, né? Fazendo as perguntas aí, né? Os Pedrosos é o seguinte, você deve evitar, né? Todas as normas, seja de cerâmica, assentamento cerâmico, seja de revestimento argamassado, recomenda-se tomar cuidado na aplicação dos produtos durante sol incidente. Principalmente essa face norte é face poente, né? Daqui, para quem está na Espanha é face leste, para quem está aqui no sul é face oeste. É o sol poente nosso, é muito quente e a gente tem uma variação térmica muito grande, né? Então você chega a ter 30 graus de variação térmica na superfície durante o dia. Então, à tarde está muito quente, à noite tem aquela queda de temperatura e você tem que tomar cuidado com cura. A gente tem recomendado que ambientes muito secos e quentes, como é o caso de Brasília, como é o caso do Nordeste, que é muito quente, fazer pelo menos 24 horas de cura úmida e manter uma cura 2 a 3 vezes por dia durante os próximos 2 dias, 3 dias no mínimo, que alguns estudos mostram que a gente tem um pico de resistência de aderência do revestimento argamassado e para diminuir retração. Estão perguntando aqui se retração é sinônimo de contração. É uma contração, não deixa de ser. É a perda de água, né? E é aquela retração química do material de secagem, né? Você tem a própria reação química que nos materiais cimentícios, na hidratação do cimento, você tem uma diminuição de volume e você tem a perda de água, né, para o ambiente e para o substrato também. A água de amassamento que não está ali participando das reações de hidratação vão ser perdidas, vão retrair o material. É uma contração, sim. Membranas acrílicas podem ser utilizadas em fissuras de elementos argamassados no plano horizontal? Não recomendo, tá? No horizontal, sempre que tem água parada, você tem a remoção das resinas acrílicas. Então, as membranas não são recomendadas para superfícies planas, tá? Deve ter alguma inclinação ou na vertical. Junta de movimentação e tela ao mesmo tempo na cobertura de edifícios? Não, né, Luciana? A gente... tela com friso, né, Nato? Aí, tela com friso para manter a arquitetura, mas é uma combinação possível. E você reforça, né, a tela com friso? A tela e com friso para manter a arquitetura, né? É possível, sim. Agora, na recuperação, ou eu faço um ou faço o outro. Eu não vou fazer os dois. Se aquele caso que eu mostrei que tinha uma fissura na cobertura, eu não vou deixar um friso aberto ali, por uma tela e deixar um friso aberto. Não, eu vou pôr a tela e vou recuperar um revestimento e deixar ele como ele era, né? Liso, sem nenhuma junta. Ou então eu abro uma junta e coloco um selante ali dentro. É uma coisa ou outra. Acho que é isso, né, Claudia? Sim, legal, excelente participação, né? A gente tem pessoas mandando saudações, pessoal da Paraguai, Uruguai, bastante gente do Brasil também, né? Que era o foco principal. A todos. Né? Parabéns para vocês, várias pessoas gostando muito do conteúdo, mas nós chegamos ao final, né? Temos perguntas pendentes, nem todas ainda foram respondidas, mas eu tinha me comprometido com o professor, porque ele tem outro compromisso, outra live, inclusive até perguntaram onde que vai ser a outra live, Renato, eu não sei se você pode falar. Posso, é no Instituto de Engenharia aqui em São Paulo. Uhum. E a gente vai falar sobre técnicas avançadas para a caracterização de manifestações patológicas. Então, eu vou falar um pouco sobre 2 cases, né, onde a gente vai utilizar técnicas avançadas de caracterização, tipo de fração de raio-x, termogravimetria,
análise química, reconstituição de traço, MEV, né, microscopia eletrônica de varredura. É um pouquinho mais profundo aí o tema. E são 2 cases que a gente teve em argamassa e em revestimento cerâmico que necessitaram dessas ferramentas para poder chegar à conclusão do diagnóstico e poder dar, então, a terapia, né? Mas esse tipo de engenharia, será que eu consigo pôr o link aqui para todos? Tem que entrar e se cadastrar. Cláudia. Oi. Essas perguntas, ainda tem mais algumas aqui. A gente vai ficar com esse contato? Como é que dá para responder? Isso, boa pergunta. Desculpa interromper você, Renato. Se você quiser colocar o link enquanto eu vou respondendo a pergunta, já colocou, ótimo. A gente vai receber um relatório das perguntas, eu compartilho com vocês. De qualquer forma, esse vídeo ele vai ficar gravado na plataforma da SICA. Aqui na tela vocês já estão vendo os contatos, tanto da Luciana quanto do Renato. Vocês podem acioná-los diretamente se quiserem. E as perguntas a gente repassa para os especialistas e a gente dá um retorno para quem não recebeu o feedback. Então, vamos encerrando. Eu tenho aqui, mais uma vez, né, agradeço por vocês terem aceitado, professor Renato, Luciana, de participarem desse webinar. Agradeço também aos participantes, aos colegas da América Latina que fizeram questão de estarem presentes. E volto a dizer que o webinar Especialistas ao Vivo é idealizado pela SICA, reúne diversos representantes do setor da construção civil e promovendo reflexões e debates, abordando as principais tendências e inovação. Reforçamos que o nosso principal objetivo é compartilhar conhecimento e trazer informações úteis para o mercado. No dia 30 de abril, teremos mais um webinar com especialistas ao vivo, abordando o tema impermeabilização sob a ótica da norma de desempenho. Façam sua inscrição. Mais uma vez, agradecemos aos especialistas convidados, professor Renato, Luciana, e a todos que participaram do webinar. Até o próximo. Eu que agradeço. Muito obrigado, muitas graças. E até a próxima. Muitas graças. Obrigada, pessoal. Obrigado a todos. Ótima noite. Obrigada.